Claro, a primeira fase da história de Roma é a monarquia romana, né, que vai tradicionalmente de 753 antes da Era Comum até 509 antes da Era Comum. Diz a lenda que Roma foi fundada por Rômulo e Remo, que eram irmãos gêmeos criados por uma loba. Durante esse período, Roma era governada por reis e a cidade começou como uma pequena vila que aos poucos foi se expandindo. Essa fase termina com a queda do último rei, Tarquínio o Soberbo, e o início da República Romana. Se tiver alguma parte desse período que você queira explorar mais, é só avisar. Nessa fase inicial da história de Roma, no século VIII e VII antes da Era Comum, a Península Itálica era habitada por vários povos diferentes. Ao norte, você tinha os etruscos, que eram bem desenvolvidos e influenciaram muito a cultura romana. Ao sul, havia colônias gregas na região da Magna Grécia, que trouxeram muita influência cultural, comercial e até religiosa. No centro da península, além dos latinos, que eram o povo de Roma, existiam também os sabinos, os volscos, os ecos, entre outros povos itálicos. Todos esses grupos interagiam de forma complexa com alianças e conflitos, moldando o cenário no qual Roma surgiu. Os etruscos foram um povo fascinante que viveu na região que hoje corresponde à Toscana, parte do Lácio e da Umbria, no centro da Itália. Eles se destacaram entre os séculos IX e VI antes da Era Comum e tinham uma cultura muito desenvolvida, influenciada por povos do Mediterrâneo, como os gregos e os fenícios. Eles eram exímios metalúrgicos, construtores e comerciantes e criaram uma escrita própria que até hoje não foi totalmente decifrada. Além disso, a religião etrusca influenciou muito os romanos, assim como uma arte, a arquitetura e até símbolos de poder. A herança etrusca é um dos pilares da cultura romana que veio depois. Os vestígios arqueológicos dos etruscos são bem ricos e variados. A gente encontra necrópolis com tumbas muito elaboradas, como as de Tarquínia e Cerveteri, que têm pinturas murais incríveis, mostrando cenas do cotidiano, rituais e mitologia. Também há muitos objetos de cerâmica, joias, esculturas em bronze e terracota, além de restos de construções, como templos e muralhas. Um dos achados mais famosos é a escultura conhecida como a Loba Capitolina, que simboliza a lenda da fundação de Roma. Esses vestígios ajudam a gente a entender melhor a influência e o legado dos etruscos na história italiana. A maior parte do que sabemos sobre os etruscos vem de fontes arqueológicas e também de escritos de outros povos, principalmente dos romanos e gregos. Os romanos, em especial, deixaram muitos registros sobre seus vizinhos etruscos, embora muitas vezes com um viés próprio. Além disso, a gente consegue entender um pouco da língua etrusca por meio de inscrições bilíngues, onde o etrusco aparece ao lado de outra língua já conhecida como o grego. Esses materiais ajudam os estudiosos a reconstruir um pouco da cultura e da história etrusca, mesmo com as lacunas que ainda existem. O mito de fundação de Roma é bem lendário e envolve os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, eles eram filhos de Marte, o deus da guerra, e de Reia Silvia, que era uma vestal. Os dois foram abandonados em um cesto no rio Tibre e acabaram sendo encontrados e amamentados por uma loba que se tornou um símbolo icônico de Roma. Depois disso, eles foram criados por um pastor até se tornarem adultos. Mais tarde, decidiram fundar uma cidade, mas acabaram brigando sobre o local exato da fundação. Nessa disputa, Rômulo acabou matando Remo e se tornou o primeiro rei de Roma, dando seu nome à cidade. É um mito cheio de simbolismos que reflete o espírito guerreiro e a determinação dos romanos. A maior parte das fontes que temos sobre a fase monárquica de Roma foi escrita bem depois do período em si. Historiadores romanos como Tito Livio, que viveu no primeiro século antes da Era Comum, e Dionísio de Halicarnasso, que também viveu mais ou menos nesse período, escreveram sobre a monarquia romana baseando-se em tradições orais, documentos mais antigos e lendas que foram passadas de geração em geração. Por isso, muitas dessas narrativas têm um tom mítico e lendário, e a gente precisa ler essas fontes com um certo cuidado, já que elas misturam fatos históricos com elementos de lenda.
Sim, de acordo com a tradição, Roma teve 7 reis durante o período monárquico. O primeiro foi Rômulo, o lendário fundador. Depois dele vieram Numa Pompílio, que foi conhecido por suas reformas religiosas, Túlio Hostílio, que era mais voltado para a guerra, Anco Márcio, que também expandiu o território, e em seguida vieram os 3 reis de origem etrusca, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e, por fim, Tarquínio o Soberbo. Esse último rei foi deposto, o que levou ao fim da monarquia e ao início da República Romana. Numa Pompílio é lembrado justamente por ter trazido um caráter mais religioso e pacífico para Roma. Ele é acreditado com a criação de várias instituições religiosas, como o Colégio dos Pontífices, que eram sacerdotes responsáveis por supervisionar os rituais, e as Virgens Vestais, que cuidavam do fogo sagrado. Ele também teria estabelecido o calendário religioso e introduzido cultos a divindades como Jano e Vesta. Numa é visto como um rei que trouxe ordem e estrutura espiritual para a jovem Roma. Nessa época bem inicial, as cidades eram bem simples se comparadas com o que viriam a ser mais tarde. Roma, por exemplo, começou como uma série de aldeias no alto das colinas, com casas feitas de materiais simples, como madeira e palha. As cidades tinham muralhas defensivas, mas nada muito elaborado no início. Com o tempo, especialmente com a influência etrusca, as construções foram ficando mais sofisticadas, surgindo templos, mercados e espaços públicos mais organizados. Então, nesse período, tudo ainda estava começando a se estruturar com o crescimento gradual das aldeias para centros urbanos mais complexos. Júlio Hostílio, que foi o terceiro rei de Roma, é lembrado principalmente por sua postura mais militarista. Uma das guerras mais famosas do reinado dele foi contra a cidade de Alba Longa, que, segundo a lenda, era uma cidade com laços bem antigos com Roma. O conflito foi resolvido de uma forma bem lendária, com um duelo entre 3 irmãos de cada lado, conhecidos como os Horácios e os Curiáceos. Além dessa guerra, Túlio Hostílio também expandiu o território romano, conquistando outras cidades vizinhas e consolidando o poder de Roma na região. Os reis de origem etrusca tiveram um papel bem importante na história de Roma, trazendo muitas inovações. Tarquínio Prisco, por exemplo, foi responsável por grandes obras públicas, como o início da construção da Cloaca Máxima, que é um dos primeiros sistemas de esgoto de Roma, e o Circo Máximo, que foi um grande hipódromo. Sérvio Túlio, que veio depois, é conhecido por ter feito reformas sociais e administrativas, como a divisão da população em classes com base na riqueza, o que influenciou muito a política romana. E o último rei, Tarquínio o Soberbo, acabou sendo deposto, mas durante o reinado dele, Roma também teve contato intenso com a cultura etrusca. Esses reis ajudaram a transformar Roma de uma cidade ainda pequena em um centro urbano mais desenvolvido e sofisticado. Claro, o fim da monarquia em Roma é tradicionalmente datado em 509 antes da Era Comum. Foi quando Tarquínio o Soberbo, o último rei, foi expulso de Roma e os romanos decidiram não ter mais reis, estabelecendo a República Romana. Esse momento marcou uma mudança muito importante porque, a partir daí, Roma passou a ser governada por magistrados eleitos e por um senado, dando início a um novo capítulo na história da cidade. É interessante pensar que enquanto Roma estava dando os primeiros passos na sua república, a Grécia estava entrando no que a gente chama de período clássico, né? Que foi uma era de ouro para a cultura grega, com avanços na filosofia, na arte, e na política. Apesar de Roma e as cidades-estado gregas não terem um contato direto muito forte nesse período inicial, a cultura grega com o tempo foi exercendo uma influência enorme sobre Roma, especialmente mais tarde na literatura, na religião, na filosofia. Então, mesmo não sendo um contato direto e imediato, a influência grega acabou marcando muito a cultura romana. No final do período monárquico, Roma ainda era uma cidade-estado em crescimento e sua influência regional estava
começando a se consolidar. Ela já havia conseguido impor sua autoridade sobre cidades vizinhas, o que marcava o início de uma expansão territorial mais significativa. Ela ainda não era uma potência mediterrânea, mas já estava se firmando como uma força importante no Lácio, que era a região central da Península Itálica. Aos poucos, Roma foi desenvolvendo instituições políticas e militares que, mais tarde, permitiriam sua expansão e domínio sobre toda a região. Na Península Itálica desse período havia uma diversidade de povos e culturas. Ao norte, os etruscos já estavam bastante estabelecidos, com cidades bem desenvolvidas e uma cultura sofisticada. Mais ao sul havia as colônias gregas na Magna Grécia, que traziam muita influência helênica para a região. No centro, além dos latinos, havia outros povos itálicos, como os sabinos, os samnitas, os úmbrios, cada um com suas próprias tradições e formas de organização. Era uma região bem dinâmica, com muitas interações, trocas comerciais, conflitos e alianças. A estimativa de população de Roma no final do período monárquico é um pouco incerta, mas os historiadores geralmente acreditam que a cidade tinha algo em torno de 30 a 40 mil habitantes. Era uma cidade ainda em crescimento, se expandindo e consolidando sua influência na região, mas já dava para perceber que ela estava se tornando um centro urbano importante com uma população significativa para a época. Com certeza, a zona rural ao redor de Roma era fundamental para o sustento da cidade, né? Os romanos dependiam muito da agricultura e o trabalho no campo era a base da economia. As terras férteis do Lácio permitiam o cultivo de cereais, como trigo e cevada, além de uvas e azeitonas, que eram importantes para a produção de vinho e azeite. Os pequenos proprietários rurais, que muitas vezes eram também cidadãos soldados, cultivavam suas terras e forneciam alimentos para a cidade, garantindo não só o sustento, mas também a estabilidade econômica de Roma. A transição para a República foi marcada pela expulsão do último rei, Tarquínio o Soberbo, em 509 antes da Era Comum. Os romanos, cansados do governo autoritário dos reis, decidiram criar um novo sistema político no qual o poder não ficava mais concentrado em um único governante. Em vez disso, passaram a eleger magistrados anuais, como os cônsules, que dividiam o poder e se supervisionavam mutuamente. O Senado também ganhou um papel ainda mais importante, funcionando como um conselho de anciãos que orientava as decisões da República. Esse novo modelo político trouxe mais equilíbrio e permitiu que diferentes grupos sociais tivessem voz nas decisões, ainda que os patrícios, a elite, continuassem com bastante influência. A relação entre patrícios e plebeus na República Romana era marcada por uma certa tensão social. Os patrícios eram a elite, descendentes das antigas famílias fundadoras de Roma, e tinham acesso privilegiado aos cargos políticos e religiosos. Já os plebeus formavam a maior parte da população e incluíam agricultores, artesãos, comerciantes, mas eles tinham menos direitos políticos no início. Isso gerou uma série de conflitos, conhecidos como o conflito das ordens, nos quais os plebeus lutaram para conseguir mais direitos, como a criação dos tribunos da plebe, que defendiam os interesses plebeus, e a possibilidade de acesso a cargos públicos. Com o tempo, essas lutas levaram a um equilíbrio maior entre as duas classes, mas essa relação foi sempre marcada por negociações e tensões. Sim, além dos patrícios e plebeus, a sociedade romana era bem complexa e tinha outras camadas, né? Havia, por exemplo, os clientes, que eram pessoas que dependiam da proteção de uma família mais poderosa em troca de lealdade e apoio político. Também existiam os escravizados, que eram uma parte significativa da população e desempenhavam um papel crucial na economia, trabalhando em diversas áreas, desde o campo até o serviço doméstico e até mesmo em funções mais especializadas. Com o tempo, surgiram também os equites, ou cavaleiros, que formavam uma classe intermediária com bastante poder econômico. Então, a sociedade romana era bem diversificada e cheia de nuances.
Além do Senado, a República Romana contava com várias magistraturas, que eram cargos públicos ocupados por tempo limitado. Os cônsules eram os magistrados mais altos, responsáveis por comandar o exército e administrar o governo. Havia também os pretores, que cuidavam da justiça, os questores, que eram responsáveis pelas finanças, e os censores, que faziam o recenseamento da população e zelavam pela moral pública. Além disso, os tribunos da plebe tinham o poder de vetar decisões que prejudicassem os plebeus. Essas instituições ajudavam a equilibrar o poder e evitar que ele ficasse concentrado em uma única pessoa. Claro, embora tanto Roma quanto Atenas tenham desenvolvido sistemas políticos com elementos de participação popular, eles seguiram caminhos bem diferentes, né? Atenas é famosa pela sua democracia direta, onde os cidadãos participavam ativamente das assembleias e votavam diretamente nas leis e das decisões políticas. Já em Roma, o sistema era mais republicano e representativo, com magistrados eleitos e um senado que tinha um papel muito forte. Além disso, em Atenas, a cidadania era bastante restrita, enquanto em Roma ela foi se expandindo ao longo do tempo. Então, apesar de haver paralelos, cada cidade desenvolveu o seu próprio modelo político. Os tribunos da plebe foram uma conquista importantíssima dos plebeus durante o conflito das ordens. Eles foram criados para defender os interesses da plebe contra possíveis abusos dos patrícios. Os tribunos tinham o poder de veto, ou seja, eles podiam barrar qualquer decisão do Senado ou de outros magistrados que prejudicasse a plebe. Além disso, a pessoa do tribuno era considerada inviolável, então qualquer um que tentasse impedir um tribuno poderia ser punido. Com o tempo, os tribunos se tornaram uma peça fundamental no equilíbrio de poder em Roma. Os conflitos entre patrícios e plebeus, conhecidos como conflito das ordens, ocorreram ao longo de vários séculos, especialmente entre o começo da República, por volta do final do século V, antes da Era Comum, e o século X, antes da Era Comum. Foi um processo gradual, no qual, ao longo do tempo, os plebeus conquistaram mais direitos e maior participação política, resultando em um equilíbrio maior entre as classes. Sim, várias figuras se destacaram nesse período de luta entre patrícios e plebeus, né? Uma delas foi Caio Canuleio, um tribuno da plebe que, em 445 antes da Era Comum, propôs a Lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Outra figura importante foi Caio Licínio Stolo, que, junto com Lúcio Cécio, apresentou as leis licínias que garantiram aos plebeus acesso ao consulado. Essas figuras foram essenciais para que os plebeus conquistassem mais direitos e equilíbrio político. Com certeza, os plebeus formavam a maior parte da população romana, né? Eles eram, de longe, o grupo mais numeroso, englobando agricultores, artesãos, comerciantes, entre outros. Os patrícios, por outro lado, representavam uma parcela bem menor e mais elitizada da sociedade. Então, o peso numérico dos plebeus era realmente muito significativo. O sistema de clientelismo em Roma era uma relação de dependência mútua entre um patrono, que geralmente era um patrício, alguém de status elevado, e seus clientes, que podiam ser plebeus ou pessoas com menos influência. O patrono oferecia proteção, assistência legal, ajuda econômica, e em troca o cliente oferecia lealdade, apoio político, comparecendo, por exemplo, às assembleias para votar de acordo com os interesses do patrono. Essa relação era quase como um pacto social e era fundamental para a estrutura da sociedade romana. Normalmente o vínculo entre patronos e clientes não era exatamente econômico no sentido de uma obrigação de trabalho formal, como um emprego. Era mais uma relação de favores e de apoio mútuo, né? O patrono oferecia proteção, influência e assistência, enquanto o cliente retribuía com lealdade, apoio político e presença em eventos sociais. Então não era uma relação de trabalho, mas sim uma espécie de troca de favores e benefícios.
Exatamente, na República Romana o voto era uma parte essencial da vida política e os clientes apoiavam seus patronos comparecendo às assembleias e votando conforme os interesses do patrono. Esse apoio era uma forma de o patrono ampliar sua influência política e garantir que suas propostas tivessem mais chances de serem aprovadas. Então o voto era uma ferramenta importante nesse sistema de clientelismo. O final do período republicano em Roma foi marcado por muita instabilidade e conflitos internos. A República já vinha enfrentando crises políticas, econômicas e sociais, e essas tensões acabaram culminando em várias guerras civis. Figuras como Júlio César, Pompeu e Crasso tiveram um papel central nesse período, disputando o poder e muitas vezes recorrendo a exércitos leais a eles. A morte de Júlio César, em 44 antes da Era Comum, desencadeou ainda mais conflitos e, ao final, foi Otávio, que depois se tornou Augusto, quem conseguiu consolidar o poder, pondo fim à República e dando início ao Império Romano. Sim, o período republicano de Roma durou cerca de 5 séculos. Ele começou em 509 antes da Era Comum, com a queda da monarquia, e foi até 27 antes da Era Comum, quando Otávio, que se tornou o imperador Augusto, assumiu o poder, marcando o início do Império Romano. Nesse intervalo, a República passou por muitas transformações, expansões territoriais e desafios internos. Com certeza. Ao final da República, Roma já havia se transformado em uma potência mediterrânea, né? O território romano havia se expandido enormemente, abrangendo não só a Itália, mas também vastas regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. A cidade de Roma em si era um centro urbano imponente, com grandes construções, templos, teatros, aquedutos e fóruns. A sociedade também se tornou mais complexa, com uma elite muito rica, uma classe média de cavaleiros e uma população plebeia diversificada. Politicamente, as instituições republicanas já estavam bem fragilizadas e o poder estava cada vez mais consacrado nas mãos de líderes militares. Roma travou várias guerras importantes para expandir seu domínio no Mediterrâneo. As mais famosas foram as Guerras Púnicas contra Cartago, que aconteceram em 3 momentos entre 264 e 146 antes da Era Comum, e o garantiram a Roma o controle sobre territórios no norte da África e na Península Ibérica. Também houve as Guerras Macedônicas, que colocaram Roma contra os reinos helenísticos e resultaram na dominação romana da Grécia. Além disso, as guerras contra os celtas na Gália e as campanhas no Oriente contra o Império Seleucida também foram fundamentais para transformar Roma na grande potência do Mediterrâneo. Isso mesmo. A Primeira Guerra Púnica começou em 264 antes da Era Comum e foi o primeiro grande confronto entre Roma e Cartago, né? Ela foi essencialmente uma disputa pelo controle da Sicília e terminou em 241 antes da Era Comum com a vitória de Roma, que conquistou a Sicília como sua primeira província fora da Península Itálica. Esse foi o pontapé inicial para as grandes expansões de Roma na Mediterrânea. No período da Primeira Guerra Púnica, Roma já era uma cidade bem considerável, com uma população estimada em algumas centenas de milhares de habitantes, algo em torno de 200 mil pessoas. Já Cartago, que era a grande rival de Roma, também era uma metrópole bastante populosa e próspera, com uma população que provavelmente chegava perto disso também. Eram cidades bem grandes e influentes para a época, centros comerciais e culturais importantes no Mediterrâneo. Cartago era herdeira da tradição fenícia. Ela foi fundada por colônias fenícias vindas da região que hoje corresponde ao Líbano, por volta do século IX antes da Era Comum. A cultura cartaginesa manteve muitos elementos fenícios, como a língua, a religião e as práticas comerciais, e Cartago se tornou uma grande potência marítima e comercial no Mediterrâneo Ocidental. A Segunda Guerra Púnica foi um dos conflitos mais marcantes entre Roma e Cartago. Ela começou em 218, antes da Era Comum, e ficou famosa especialmente pelas campanhas de Aníbal, o grande general cartaginês, que atravessou os Alpes com seus exércitos e elefantes para invadir a Itália. Durante vários anos, Aníbal obteve vitórias impressionantes em solo italiano, mas no fim, Roma acabou vencendo a guerra em 201, antes da Era Comum.
A Segunda Guerra Púnica teve efeitos enormes para Roma. Com a vitória, Roma consolidou seu domínio sobre o Mediterrâneo Ocidental, tomando territórios que antes eram controlados por Cartago, pegou a Espanha. Além disso, a guerra enfraqueceu muito Cartago, que perdeu sua capacidade de se levantar novamente como uma grande potência. Internamente, Roma saiu da guerra com mais experiência militar e um exército ainda mais forte, o que ajudou na expansão futura. E, por fim, a guerra também influenciou a política interna de Roma, aumentando o prestígio de generais e líderes militares. Roma administrava suas províncias nomeando governadores, que eram geralmente ex-maestrados, como cônsules ou pretores, que tinham a função de manter a ordem, arrecadar impostos e garantir que a província contribuísse para o sustento de Roma. Além disso, Roma costumava permitir um certo grau de autonomia local, desde que as cidades e comunidades provinciais respeitassem a autoridade romana. Assim, as províncias ficavam sob controle, mas com uma certa flexibilidade administrativa. Com certeza, além da força militar, Roma tinha uma habilidade muito grande de assimilar e integrar diferentes culturas. Eles costumavam construir infraestruturas como estradas e aquedutos e também espalhavam sua cultura, seu direito e sua língua pelos territórios que conquistavam. Essa capacidade de incorporar outros povos e oferecer benefícios civis ajuda a manter a estabilidade e a lealdade em suas províncias. Roma tinha uma abordagem bastante pragmática em relação à religião. Ele geralmente permitia que os povos conquistados continuassem cultuando seus próprios deuses, desde que isso não interferisse na ordem pública ou na lealdade ao império. Muitas vezes, deuses estrangeiros eram até mesmo incorporados ao panteão romano, o que criava um ambiente religioso bem diverso e inclusivo. Essa tolerância religiosa ajudava a manter a harmonia entre diferentes culturas dentro do vasto império. Sim, com certeza. Já no segundo século antes da Era Comum, Roma tinha um panteão bem estabelecido, com deuses como Júpiter, Juno, Minerva e muitos outros. Esse panteão foi se expandindo e se adaptando com o tempo, incorporando divindades de outras culturas, o que tornava a religiosidade romana bastante flexível e diversificada. Isso mesmo. A Terceira Guerra Púnica foi o último conflito entre Roma e Cartago e aconteceu entre 149 e 146 antes da Era Comum. Nesse ponto, Cartago já estava bem enfraquecida, mas ainda representava uma preocupação para Roma. A guerra terminou com a destruição total de Cartago, a cidade foi arrasada e os sobreviventes foram vendidos como escravos. Esse evento marcou o fim definitivo de Cartago e consolidou ainda mais o poder de Roma no Mediterrâneo. Após a queda de Cartago, no meado do século II antes da Era Comum, a influência de Roma no Mediterrâneo era enorme. Ela já dominava praticamente todo o Mediterrâneo Ocidental, incluindo a Península Ibérica, o norte da África e a Gália Cisalpina, e também exercia um controle significativo no Mediterrâneo Oriental, com províncias na Grécia e na Ásia Menor. Roma não só dominava militarmente, mas também culturalmente e economicamente, fazendo de Roma a principal potência do mundo mediterrâneo dessa época. Roma acabou assimilando muitos elementos da cultura helenística à medida que conquistava territórios no Oriente, né? Os romanos tinham uma grande admiração pela cultura grega e isso se refletiu na arte, na arquitetura, na filosofia e na educação romanas. Muitos aristocratas romanos mandavam seus filhos estudarem na Grécia e o latim incorporou várias palavras gregas. Dessa forma, Roma se tornou uma espécie de herdeira do helenismo, preservando e difundindo a cultura grega por todo o seu império. Por volta do ano 100 antes da Era Comum, Roma já era uma república muito poderosa, controlando um vasto território que ia da Península Ibérica até a Ásia Menor. Internamente, a República estava passando por várias crises políticas e sociais, havia conflitos entre as elites e as camadas mais populares, e também o crescimento do poder de líderes militares, como Mário, que acabou reformando o exército e dando início a uma série de mudanças que levariam mais tarde ao fim da República. Era uma fase de grande expansão, mas também de muitas transformações internas.
A expressão paricirco vem do latim panem et circenses e foi cunhada pelo poeta Juvenal já no período imperial, mas ela descreve bem uma prática que começou ainda na República, né? Basicamente, a ideia era que os líderes romanos ofereciam ao povo distrações e benefícios, como distribuição de comida e espetáculos, como corridas de igas e lutas de gladiadores, para manter a população satisfeita e, de certa forma, distraída dos problemas políticos e sociais. Isso ajudava a garantir a estabilidade e o controle político mesmo em tempos de crise. Sim, as estimativas sugerem que por volta do ano 100 antes da Era Comum, a cidade de Roma já era uma das maiores do mundo antigo, com uma população que provavelmente ficava entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Essa população expressiva refletia a importância de Roma como centro político, econômico e cultural do Mediterrâneo naquele período. Claro, a queda da República Romana foi um processo gradual, marcado por várias crises políticas e sociais. A partir do final do século II, antes da Era Comum, a República começou a enfrentar disputas internas intensas, como as reformas dos irmãos Graco, que tentaram resolver questões de distribuição de terras. Em seguida surgiram líderes militares poderosos, como Mário e Sila, que usaram seus exércitos para obter poder político. No século I, antes da Era Comum, a rivalidade entre Júlio César, Pompeu e Casso levou a uma série de guerras civis. Júlio César acabou se tornando ditador, mas foi assassinado em 44 antes da Era Comum. Depois disso, houve mais conflitos até que Otávio, que depois se tornou Augusto, saiu vitorioso e se tornou o primeiro imperador, marcando oficialmente o fim da República. Júlio César teve uma trajetória bem marcante. Ele começou a se destacar como um habilidoso general e político, conquistando vitórias importantes, especialmente na Gnália, que corresponde à França de hoje. Suas campanhas militares o tornaram muito popular entre os soldados e o povo. Politicamente, ele fez parte do primeiro triunvirato, junto com Pompeu e Crasso, mas essa aliança acabou se desfazendo. Eventualmente, ele entrou em conflito direto com Pompeu, o que levou a uma guerra civil. César saiu vitorioso, tornou-se ditador vicalício, mas acabou sendo assassinado em 44 antes da Era Comum, em uma conspiração de senadores que temiam seu poder. Sim, após o assassinato de Júlio César, formou-se o segundo triunvirato, que foi uma aliança entre Marco Antônio, Otávio, que era o herdeiro de César e que depois se tornaria o imperador Augusto, e Lépido. Esse segundo triunvirato teve o objetivo de vingar a morte de César e derrotar os seus assassinos, o que eles conseguiram. No entanto, com o tempo, as tensões entre eles aumentaram, Lépido foi perdendo influência e acabou acontecendo um conflito decisivo entre Otávio e Marco Antônio, que estava aliado a Cleópatra do Egito. Otávio saiu vitorioso dessa disputa e isso marcou o fim definitivo da República e o início do Império Romano, com Otávio se tornando o imperador Augusto. Isso mesmo, a disputa entre Otávio e Marco Antônio foi realmente um dos últimos grandes conflitos da República Romana. Depois da derrota de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Áxio, em 31 antes da Era Comum, Otávio consolidou o poder e poucos anos depois, em 27 antes da Era Comum, o Senado lhe concedeu o título de Augusto, marcando oficialmente o início do Império Romano. A partir daí, Roma deixou de ser uma república e entrou numa nova fase da sua história sob comando de um único imperador. Com certeza, a transição de república para império trouxe mudanças muito profundas na estrutura política de Roma. Durante a República, o poder era mais distribuído entre diferentes magistrados e o Senado, enquanto com o Império, o imperador concentrava em si uma autoridade muito maior. Augusto, por exemplo, manteve muitas das instituições republicanas em nome, mas na prática ele tinha o controle absoluto sobre o exército, a administração e as finanças. Isso trouxe mais estabilidade, especialmente depois de tantas guerras civis, mas também mudou profundamente a dinâmica de poder em Roma.
Um dos títulos mais importantes que Otávio recebeu foi o de Augusto, que significa o venerado ou sublime, e esse título marcava uma espécie de autoridade quase sagrada. Ele também recebeu o título de Princeps, que significa primeiro cidadão, o que dava a entender que ele era o principal entre iguais, mantendo uma certa aparência republicana. Outro título importante foi o de Imperator, que originalmente era o título militar, mas que acabou se associando à posição de imperador. Esses títulos ajudaram a consolidar a autoridade de Augusto e a legitimar o novo regime. Exatamente, a Pax Romana, que significa paz romana, teve início justamente no reinado de Augusto. Foi um longo período de relativa estabilidade e prosperidade no Império Romano que durou cerca de 2 séculos. Durante esse tempo, houve uma diminuição significativa dos grandes conflitos internos e externos, o que permitiu o florescimento da economia, das artes e do comércio em todo o Império. Então foi um período muito importante e de bastante prosperidade para o mundo romano. No início do Império, Roma já controlava um vasto território que incluía uma grande diversidade de povos. No Mediterrâneo Ocidental havia os celtas, a Gália, os íberos na Península Ibérica, além dos púnicos no norte da África. No Mediterrâneo Oriental, Roma governava sobre gregos, egípcios, judeus e diversos povos do Oriente Próximo. Essa diversidade cultural era uma característica marcante do Império Romano desde o seu início. No início do Império, a religião romana ainda era predominantemente politeísta, com um panteão de deuses que representavam diversos aspectos da vida e da natureza, como Júpiter, Marte, Vênus e muitos outros. A religião também era muito ligada à vida cívica, com rituais públicos, festivais e cultos que reforçavam a identidade e a coesão social. Além disso, com a expansão do Império, muitas divindades estrangeiras foram incorporadas, criando um ambiente religioso bem diverso e sincrético. Nós temos várias fontes importantes que nos ajudam a entender a história romana. Tito Livio, por exemplo, escreveu uma obra monumental chamada Ab Urbe Condita, em que ele narra a história de Roma desde a sua fundação. Tácito é outro historiador muito renomado, conhecido por obras como Os Anais e as Histórias, nas quais ele relata períodos cruciais do Império. Suetônio, com sua obra A Vida dos 12 Césares, nos dá detalhes sobre os primeiros imperadores. Além deles, Políbio, que era grego, escreveu bastante sobre as guerras púnicas, e Plutarco, em suas vidas paralelas, comparou figuras romanas com gregas, oferecendo uma visão bem rica e variada. Essas são algumas das principais fontes que temos. No período de Augusto, Roma estava bastante influenciada por várias escolas filosóficas gregas. O estoicismo era muito popular entre as elites romanas, com figuras como Sêneca e mais tarde o imperador Marco Aurélio. O epicurismo também tinha seus adeptos, que buscavam uma vida de prazer moderado e tranquilidade. Além disso, o platonismo e o aristotelismo continuavam a exercer influência, especialmente no campo da retórica, da ética e da política. Essas escolas filosóficas ajudaram a moldar o pensamento romano dessa época. A filosofia romana, de fato, foi muito influenciada pela filosofia grega, e os romanos não desenvolveram uma escola filosófica própria tão marcante quanto as gregas. No entanto, eles adaptaram e incorporaram essas ideias à sua própria cultura e modo de vida. Por exemplo, o estoicismo foi muito popular em Roma, mas com um caráter mais prático e voltado para a ética do dia a dia. Então, podemos dizer que Roma absorveu e adaptou a filosofia grega, dando a ela um tom mais prático e voltado para a realidade romana. A ética romana nesse período inicial do reinado de Augusto era muito influenciada pelo ideal do mos maiorum, que era o conjunto de valores e costumes dos antepassados. Havia uma grande ênfase na virtude, no dever cívico, na lealdade à família e ao Estado. Augusto também promoveu um retorno a esses valores tradicionais, incentivando a moralidade pública, o respeito às tradições e às instituições. Então, a ética, nesse período, era uma mistura de valores tradicionais romanos com influências das filosofias gregas, como o estoicismo.
Sim, os banhos romanos já eram bastante populares nesse período do início do Império. As termas, que eram os grandes complexos de banhos, foram se desenvolvendo ao longo do tempo e se tornaram verdadeiros centros de convivência social, onde as pessoas não só iam para se banhar, mas também para praticar esportes, ler, estudar e socializar. Então, as termas realmente se consolidaram como uma parte importante da vida cotidiana romana já nesse início do Império. A arte romana no período de Augusto passou por um momento de grande florescimento e refinamento. Augusto incentivou muito a construção de edifícios públicos, monumentos e obras de arte que refletissem a grandiosidade de Roma. Nesse período, vemos uma forte influência da arte grega, mas com um toque romano bem característico, especialmente na escultura e na arquitetura. Foi nessa época que surgiram muitos edifícios emblemáticos, como o Arapaxis, que celebrava a paz de Augusto, e a arte desse período buscava exaltar os valores romanos e a figura do próprio imperador. Sim, com certeza. Nesse período, a arte romana incluía mosaicos muito elaborados que decoravam tanto edifícios públicos quanto residências privadas. As esculturas também eram muito presentes e os romanos gostavam de retratar figuras importantes da política e da sociedade com bastante realismo. Então, tanto os mosaicos quanto as esculturas eram elementos bem característicos da arte romana dessa época. Augusto governou de 27 antes da Era Comum até 14 da Era Comum, então seu governo durou cerca de 41 anos. Foi um período bem longo e de muitas transformações e estabilidade para Roma.